Pouca gente sabe, mas nós temos 4 regimes de bens convencionais em nosso ordenamento civil. Você quer saber quais são eles? O primeiro e o regime legal vigente hoje no Brasil é o comunhão parcial de bens. Depois nós temos também a comunhão universal de bens. Temos também a separação total de bens e o menos usual, participação final nos aquestos. Vamos aos pequenos detalhes entre eles? O regime da comunhão parcial de bens é basicamente o seguinte: o que eu tenho antes do meu relacionamento é somente meu. E o que nós adquirirmos na constância do casamento a título oneroso, ou seja, havendo pagamento, entra no patrimônio comum do casal. Aquilo que eu receber por herança ou por doação na constância do casamento não entrará na comunhão do casal. Outro regime de bens é a comunhão universal de bens. E para que você possa formalizar o seu casamento neste regime, você precisará previamente formalizar uma escritura pública de pacto antinupcial no cartório de notas. O regime da comunhão universal de bens é basicamente o seguinte: tudo que for meu antes do casamento e depois do casamento agregam o patrimônio comum do casal. Inclusive aquilo que eu receber por herança ou por doação integrará o patrimônio comum do casal. Para celebrar também seu casamento no regime da separação total de bens, você precisará formalizar um pacto antinupcial no cartório de notas. O regime da separação total de bens é basicamente o seguinte: o que é meu antes e depois do casamento, ok? E agora vamos para o último e menos usual, participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos, ele funciona basicamente da seguinte forma: para que você possa também contrair matrimônio sob esse efeito do regime, você precisará também formalizar um pacto antinupcial no cartório de notas e assim levá-lo para registro no momento do seu matrimônio. A questão patrimonial deste regime ele é bem sutil, porque na vigência do casamento ele funciona como uma espécie de separação total de bens. Caso ocorra uma eventual separação ou divórcio, apura-se todos aqueles bens que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento e aí sim paga-se a meação daqueles bens que foram exatamente adquiridos na constância do seu casamento. Ou seja, é como se fosse um regime híbrido. Ora ele vai funcionar como o regime da separação total de bens, ora ele vai funcionar como o regime da comunhão parcial de bens. Lembrando que, para a disposição patrimonial nesse regime, obrigatoriamente você deve constar isso na sua escritura de pacto antinupcial. Não se esqueça. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, ativar todas as notificações e, claro, fique sempre por dentro.